Bem, então tínhamos falado no início sobre o que era, né, inflamação, os processos inflamatórios, que é das quatro manifestações que, quando lembra no início da aula, a gente falou, né, inflamação, no caso também a gente distúrbios circulatórios, que nós vamos falar, adaptação celular, morte celular, né? Então todas as doenças têm esses eventos que acontecem bem no início ou no final do desenvolvimento dessa doença. Assim também, né, tínhamos falado aqui, né, que é inflamação, quais são os sinais cardeais característicos. A inflamação está envolvida na grande parte de todas as doenças presentes que temos conhecidas até o momento. E tem, como eu falei, até mais ou menos 200, 100 anos atrás, não é assim tão atrás, a gente não distinguia o que era a classificação da inflamação. Até agora, a inflamação, ela tem vários tipos de classificações, né? Dependendo, no caso, como você quer avaliar ela, se pelo tempo, pela causa. No caso, a gente avalia aquela inflamação que era basicamente pela duração, como tínhamos falado, né? Que seria a inflamação aguda e a crônica. E elas estão envolvidas, no caso, em todas as doenças, principalmente aguda, né? Que ela pode ser, no caso, mortal em alguns tipos de doenças. Assim também, se não acontecer o processo de desenvolvimento dos processos de homeostase, sabe, equilíbrio do organismo, essa inflamação aguda ela vai se tornar crônica. Esse é o perigo do corpo. Quando a gente tínhamos falado, a inflamação é sempre benéfica? Aí fica da dúvida. Ela é por um tempo. Depois, quando ela se torna crônica, ela pode gerar mais problemas do que o próprio agente etiológico, dependendo a causa dessa inflamação que atinge uma doença. Imagina se for uma doença autoimune. Então, aí não tem agente etiológico. Aliás, tem um agente etiológico que seria genético, né? Um intrínseco, né? No caso, como tínhamos observado. Mas, assim, tipo, não tem bactérias, não tem micro-organismo, nada externo que esteja afetando, mas ela pode iniciar, tipo, no caso de doenças genéticas, como uma inflamação crônica. Ela não precisa iniciar como aguda, ela já aparece como crônica. Isso em doenças genéticas. Então, a gente precisa entender o que diferencia as inflamações agudas das crônicas. Enfim, quando a gente avalia esse tipo de inflamação, no caso nas agudas, a gente se baseia muito em que? No conteúdo que essa inflamação tem, no sentido de que? De líquidos que ela possui. Tá? Porque os processos de inflamação atingem muitos líquidos que estão presentes em alguns órgãos presentes. Ela cria, né? O que nós tínhamos falado, aquele líquido chamado exudato. Esse exudato, no caso, ele é um líquido criado que contém que contém bactérias, micro-organismos, que contém fibrina, proteínas, que contém agentes polimorfonucleares, ou seja, neutrófilos, linfócitos, etc, etc. Então, eles fazem parte característica no processo de inflamação aguda, tá? E a gente vai avaliar isso de acordo com o quê? Com o tipo de exudato que a gente vai observar e mostrar aqui para vocês, a intensidade que ela causa dependendo da doença e a duração dessa agressão, tá? Isso também está muito envolvido, todos esses três tipos, né? Tipo, intensidade e duração, no caso, dependendo aquela permeabilidade vascular ou a vasodilatação. Lembra no caso que as células, no caso dos vasos, elas abrem e fecham para quê? Para entrada e saída das células de defesa. Esse também de proteínas, como a fibrina. Então, tudo isso vai criando, né, o acúmulo desses exudatos. E isso varia de acordo com a proporção de elementos que ela possui. Esse tipo de exudato, de líquidos, a gente chama mais que tudo, vê, no caso, são líquidos corporais. E eles estão assim, na verdade, são coletados, dependendo do caso, são fluidos que estão situados entre duas membranas. No caso, a gente fala, o pulmão, ele tem o quê? Ele tem um revestimento de uma membrana serosa, que a gente chama de pleura. Essa pleura, ela pode ser tanto no órgão, que a gente vai chamar visceral, como pode ser a pleura que se fixa na cavidade, que no caso seria a cavidade torácica, que seria, né, no caso, a pleura parietal.
Então, nesse meio aí, no meio, que é um espaço interpleural, aí tem líquido, que esse líquido vai se gerando, né, por causa de movimentação, né, por causa da difusão entre as camadas, mas também ele pode gerar, no caso, o exudato, dependendo do processo infeccioso que ele acontece, no caso, né? E a gente pode fazer essa coleta assim, com aspiração em agulha, se for para... Depende do uso que você vai dar para isso, né? Normalmente no hospital você faz essas coletas, no caso. Se for, no caso, como fala o slide, no citologia, né? No caso, um frasco com anticoagulante. Se for para bioquímica, tem que ser sem anticoagulante. Se for para fins microbiológicos, saber se tem uma bactéria, então tem que ser um frasco estéril, sem anticoagulante, um frasco de hemocultura. Então, tem várias formas de fazer essa coleta. Mas como esses exudatos, no caso, na verdade, esses líquidos corporais que a gente falou, tem essa classificação. Normalmente, a gente falou de exudatos, mas também tem outros bem meio parecidos, que são os transsudatos. O transsudato, geralmente, ele já é, além de ser um acúmulo de líquido secundário, doenças sistêmicas, ele não tem aquela composição que a gente encontraria nos exudatos. Os exudatos, eles já, né, como tínhamos falado, eles têm micro-organismos, têm proteínas plasmáticas, tem também células, linhas de defesa celular, linfócitos, neutrófilos, e ela vai mudando de acordo com o tipo, né? E o conteúdo que ela tem. O transsudato não, é como o próprio fala, é transsudato. Então, ele às vezes também pode ser transparente. E um exemplo, no caso, na insuficiência cardíaca congestiva, né? Lembrando do coração, né? Tem no caso, o pericárdio, né? No caso, então, tem também que está localizado no mediastino. Então, aí tem produção desses líquidos, que são decorrentes dessas doenças sistêmicas. Ou no caso também, se tivermos hipoproteinemia, né? No caso esse aqui é baixa de proteínas no sangue, também elas vão produzir alguns líquidos que a gente chama de transsudatos. E muito comum também na cirrose hepática. Quem já viu na cirrose hepática, né? O fígado, ele tem acúmulo de bolhas presentes na superfície, e dentro dessas bolhas tem os líquidos que a gente chama também de transsudatos. Já no processo, no caso do exudato, já contém mais coisas, né? Como a gente vai fazer essa classificação agora, vamos ter exudatos, no caso, quando somente estão constituídos por líquidos, que a gente chama, né, no caso, inflamações serosas. Lembra que eu falei, elas atingem somente a camada serosa. Imaginemos aquela doença, na verdade, um sintoma, né, que é a pleurite, uma inflamação da pleura. Então, ela vai ter um acúmulo de líquido entre as serosas, né? No caso que constituem, né? No caso, o pulmão. A pericardite é a mesma coisa. E no peritônio também acontece peritonite, né? Aquele que a gente observa, né? Que é uma complicação. Tudo isso, esse líquido, né? Ele é um líquido transparente. Ou quando você faz a unha, sem querer tira alguma membrana, né? E começa, né? Incha, dói, né? Aqui na unha. Aí também começa um processo inflamatório que vai iniciar, no caso, formação do exudato, vai formar um líquido transparente quando você queima também, né? É bastante comum, não forma uma bolha com líquido transparente e você não aguenta e você tira essa água pensando que vai se solucionar. Quando é pior, você tem que deixar o processo inflamatório agir normalmente, porque é um mecanismo de defesa no início, né? Então, esse líquido, ele contém o quê? Macromoléculas, como albuminas e algumas células, neutrófilos e hemácias. Bem, até aqui tudo certo? Está dando para escutar, para acompanhar? Gente, estão aí? Sim, professor, estou tranquilo. Tá, Pelo menos para mim tá. que é muita coisa, né? Bem, essa foi, então, no caso, as inflamações serosas, é constituída por líquido, mais que tudo, líquido. Agora vem a inflamação fibrinosa, como o próprio nome fala, fibrinosa, fibrinogênio, que é uma proteína também, que na verdade é o alimento das células de defesa. Então, o que acontece?
na verdade, um passo a passo. A inflamação serosa, se ela não ser resolvida, ela vai para onde? Para uma inflamação fibrinosa, na qual o exudato ele vai ser constituído, além do líquido, por muitas proteínas plasmáticas. E quem que são essas proteínas plasmáticas? É o fibrinogênio, uma delas. Também pode ter a albumina também presente. E o que faz, no caso, esse fibrinogênio? Né? No caso, além de ser nutrição, né? Favorece a migração de neutrófilos e macrófagos. Se vocês puderem observar na imagem, no caso, tem, né, a presença de exudato fibrinoso. Você vê como se fosse uma barbinha, né, uns pelinhos, um afelpadinho, não sei se dá para entender essa palavra, mas onde está marcando as setas, que tem como se fosse uns restos, né, de pelos, né, isso a gente chama um exudato fibrinoso. Obviamente, na figura que a gente está mostrando, ela é uma peça que está em formol. Então, o que acontece? Essa exposição com formol trouxe que esse exudato fibrinoso ele torne uma consistência um pouco mais grosseira, né? Porque, na verdade, não é tão grosseira como está mostrando. Ele é um tecido bem fino e levemente amarelo alaranjado, no caso. Então, mostrando aqui, isso seria, basicamente, os exudatos fibrinosos aqui no coração. No caso, teve uma pericardite, um exemplo, né? No coração. Bem, então, agora a gente entra na inflamação hemorrágica. Uma vez que a inflamação serosa não conseguiu deter o avanço da inflamação, ela vai para quê? Para a fibrinosa. E uma vez que não conseguiu também a fibrinosa, ela passa para uma inflamação hemorrágica. Por que a gente chama hemorrágica? Porque ela tem bastante acúmulo de células vermelhas, basicamente hemácias, aonde contida dentro do exudato, ou seja, vai se formando uma mescla de muita coisa. Isso se deve basicamente ao que o comprometimento vascular e a ruptura das paredes vasculares por causa da hiperemia. Lembra que a gente falou da hiperemia que acontece, né, o vermelhidão? Então isso vai gerando angiogênese, criação de novos vasos, chegada de muitas hemácias, células vermelhas, chegada de quem? Chegada de mais linha de defesa, células da linha de defesa, neutrófilos, no caso macrófagos, linfócitos presentes, né? Normalmente, aonde que encontramos esse tipo de inflamações hemorrágicas? Normalmente são provocadas por alguns micro-organismos, exemplo, né, o bacilo do carbúnculo, né? Ou também alguns tipos de estreptococos. O câncer ou a tuberculose também pode, aliás, provocam, no caso, esse tipo de inflamações hemorrágicas nos primeiros, no caso, se for a tuberculose, ela pode criar esses abscessos, no caso, no pulmão. Isso seria, basicamente, inflamações hemorrágicas. Ela tem presença de hemácias no exudato. E isso se deve, importante, ao comprometimento vascular e à ruptura dos vasos, porque como vão chegando, vai acontecendo tanta vasodilatação e tanta permeabilidade vascular, a célula do endotélio, do vaso, não aguenta e explode. Aí gera, como mostramos na imagem, no caso, quantidade de hemácias, né? Tem até umas hemácias falsificadas, a gente fala, mas porque elas estão totalmente forma de fusiforme, né? Provocadas por causa da doença, no caso, e também as células roxinhas, que pode observar, que são os que? A linha de defesa, neutrófilos, linfócitos. Tá? Bem, isso aí é inflamação hemorrágica. E agora, uma vez depois disso, não aconteceu uma melhora, isso vai para quê? Para uma inflamação purulenta. Ou também chamada, alguns livros conhecem mais como supurativas. Mas eu deixo para ter uma ligação, ela purulenta, por quê? Pela formação de pus que ela vai provocar. Isso se deve uma vez do quê? No primeiro momento, se deu início à inflamação, teve formação de exudatos, no caso, líquido, cheio de líquido. Depois passou para onde? Depois para fibrinosa, aí chegou fibrina. Depois foi para hemorrágica, aí se encheu de hemácias e de que mais? E de neutrófilos.
e linha de defesa celular, né, no caso. E agora, na purulenta, é depois dessa guerra, a gente chama de guerra, né, porque é uma guerra entre as células de defesa com os micro-organismos, os agentes que estão provocando essa inflamação. Então, o que vai acontecer com esse grande número de neutrófilos? Eles vão morrer, muitos deles morrem. E quando eles morrem, vítimas de muitos agressores, né, que são os agentes etiológicos, bactérias, substâncias químicas também, né, no caso, alguns medicamentos, eles também podem provocar alguns desses tipos, obviamente depende muito da dosagem. Enfim, quando no caso, esses neutrófilos morrem, eles também provocam que liberação de enzimas líticas. Na verdade, como até a gente tinha falado bem no início, nas primeiras aulas, quando a gente falou dos mecanismos de dano celular, de lesão celular, né, formação de radicais livres, os neutrófilos para digerir micro-organismos, bactérias, eles fagocitam e digerem através da criação de quê? De radicais livres. Produzem os radicais livres vão quebrar a bactéria e assim eliminam ela. Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer quando esse neutrófilo morrer? Ele vai liberar essas enzimas líticas, que não é nada mais nem nada menos que radicais livres. E esses radicais livres eles vão provocar problemas, porque a célula morreu. Então, isso vai ser como um corpo morto, né? Então, isso vai gerar o quê? A produção dessa pus por causa da necrose celular, né? Produto da digestão dos agentes e tecidos infectados, no caso. Isso gera essa pus, no caso, que normalmente vocês observam, né? Alguns determinados doenças, né? Ou incurativos, inferias, um mau cuidado, enfim. Aqui só mostrando algumas dessas bactérias que são características desse tipo de inflamações purulentas, são as bactérias piogênicas, né? No caso, na pele, estão bastante habituadas com infecções na pele, a gente fala acne, no caso, provocadas por essas bactérias piogênicas, que elas invadem glândulas sebáceas, e ao invadir essas glândulas sebáceas, elas promovem, né, um aumento e uma lísis dessas células, aí chegam os, enfim, os neutrófilos e começa, né, aquela inflamação. A gente pode chamar ela de uma inflamação também supurativa ou purulenta, tá? Então, com isso, essas cavidades que a gente está falando, né, elas se tornam cheias de pus, né? Quando elas se tornam cheias de pus, a gente chama elas de quê? De abscessos. Esses abscessos, no caso, muitas vezes estão dependendo do tecido que invade esses abscessos, elas tomam uma classificação, que a gente pode chamar de quê? Flegimonosa, ou seja, uma inflamação supurativa ou purulenta do tipo flegimonosa, ou uma inflamação supurativa ou purulenta do tipo empiema. No caso, a flegimonosa, ela atinge o quê? Quando a inflamação atinge tecidos frouxos como, por exemplo, né, fáscias dos membros do pescoço, sabe as fáscias, os tecidos serosos que invadem, né, nos músculos ou no próprio pescoço, né? Quando eles são invadidos por algum tipo de inflamação, eles podem provocar abscessos. E essa fáscia, ela se torna como uma envoltura desse abscesso e se torna, né, uma câmara, né, uma cavidade cheia de pus. Isso no caso da flegimonosa, né? Aí a gente chama que o flegmão, né, é uma inflamação purulenta sem limites precisos, tá? A outra que a gente falou agora há pouco é a empiema. Já aí é o quê? Aí basicamente essa inflamação é em cavidades já. No caso, né, cavidades fechadas mais que tudo, né? Como, por exemplo, né, a cavidade pleural, que a gente já falou, né? Se pode dar uma inflamação na pleurite, nas articulações também, na cápsula articular e na vesícula biliar. Elas podem também se tornar cheias de pus e formar os abscessos característicos de quem? Das inflamações purulentas, como, por exemplo, a empiema. Isso é uma terminologia que normalmente a gente se usa, né, no caso. Observando, né, no caso aqui nas imagens, podemos encontrar de vários tipos. Aquela flegimonosa, normalmente podemos observar aqui, no caso no lóbulo, né, no caso da orelha, que ela foi atingida. Normalmente pode acontecer, no caso, quando
um processo de inflamação, um processo alérgico pode gerar um processo inflamatório, quando não mais usam piercing, quando se usa algum tipo de produto que vai atravessar, tem que ter bastante cuidado. Por isso, fazer, no caso, orifício no lóbulo da orelha, não é assim uma coisa assim que para levar, para não ter cuidado com isso, pode levar a esse tipo de inflamações agudas, que normalmente já pode voltar, mas vai gerar um estrago grande se chegar a esse tipo de ser purulento. Outro aqui que podemos mostrar aqui embaixo, né, aquela que é empiema, que já atinge quem? Atinge cavidades. Obviamente aqui estamos mostrando a cavidade cranial, o cérebro, e temos um abscesso mostrando nessa região. Ai, não consegui. Aqui mostrando, vocês estão observando, né, esse empiema diferente. Agora, podemos ver outros tecidos roxos, né, também como podemos observar aqui, né, na pálpebra superior, né, do olho, também pode acontecer esse tipo de inflamações purulentas, no caso. Ou também na própria pele, né, tecidos frouxos. Até no próprio dente, mas aí já é uma cavidade, aí seria um abscesso tipo empiema. E aqueles, né, que são provistos de bastante pus, no caso. Aqui podemos observar como que seria essa inflamação aguda flegimonosa purulenta. Você pode observar o que tem aqui. Além, vocês veem os pontos roxos, que eles também são células, neutrófilos, células de defesa dos neutrófilos, mortos, né? Muitos deles já em necroses. Vocês podem ver em vermelho, também tem hemácias. Então, tem fibrina também presente, como pequenas redes, fibrinógena, desculpa. Tá? Então, tudo isso aqui vai conformar o quê? A pus, no caso. Tá? E o empiema. Outra causa, outro problema que gera esse tipo, né, de inflamações agudas são as úlceras, né? Acontecendo, que é um tipo, uma forma de inflamação. Geralmente, nessas úlceras, o processo, ela vem de baixo. Ela aflora da camada mais interna, ela sobe para provocar essa úlcera. E ela pode ser provocada por ação de toxinas. Lembra que a gente falou da virulência, da patogenicidade? No caso dos agentes, esses se manifesta a virulência ou o perigo dessa bactéria ou desse micro-organismo por causa da ação das toxinas, da Shigella, no caso, que ela vai provocar, no caso, no intestino grosso, ou uma úlcera. Isso também, né, para permitir isso, demorar muito, né, no tratamento. Ou também aquelas clássicas, né, do estômago, né, aquelas gastrites, provocadas, no caso, por um desbalanço do conteúdo gástrico, né? Ácido clorídrico, mais pexinogênio, ele pode levar a formar essas úlceras também por falta, né, de produção de muco protetor também, né? Ou também pode ser por consequência de traumatismos ou outro tipo de agressão que tenha de fatores externos. Então, como que ela se gera? Ela vai iniciar, no caso, primeiro das camadas mais internas, com a formação de um exudato, não esqueçam isso, né? Um exudato inflamatório, que ele vai subindo, vai atingindo as camadas mais externas, até o momento que o tecido se rompe. É que nenhuma espinha, mesma coisa, a espinha, no caso, de uma certa forma, né, seria um processo de úlcera, porque ela invade dentro e ela vai saindo até o próprio corpo expulsar aquilo que é externo a elas, né, no caso. Mas como evoluem essas inflamações? Essas inflamações, como que a gente vai ver essa evolução, se ela parou ou não parou? Primeiro, se com o tratamento se conseguiu eliminar o agente agressor, no caso. Então, a estrutura vai voltar ao que era antigamente, a eliminação dos abscessos, da pus, tudo isso. E mesmo assim, se formar uma úlcera, né, uma cavidade, ela vai ser preenchida, né, por tecidos para preencher esse buraco. E aí vai acontecer, né, tecido fibroso que vai conseguir mexer, né? No caso, substituir esses tecidos lesados por outros.
a permanência do agressor, o terceiro passo, aí já é mais perigoso, porque nos leva ao segundo tema, que seria inflamação crônica. A inflamação crônica. O que é inflamação crônica? A inflamação crônica não é nada mais que uma inflamação aguda, mas o que a crônica vai provocar. Então, é uma coisa pior ainda. Porque o que não deu certo na inflamação aguda vai somar para aumentar, no caso, né, o estrago na inflamação crônica. Tá? Então, se o corpo não conseguiu sobreviver à inflamação aguda, que é um fenômeno do corpo bem característico, bem ordenado, que dá certo, né? Porque a quantidade de tudo está bem regrado. Já na crônica, sabe, o que sobrou. Oh, manda tudo que sobrou e vamos ver o que dá. Se conseguir, conseguir. Se não, fazer o quê? Então, mais ou menos, se o corpo não conseguiu, no caso, através dos mecanismos humorais, né, de proteção própria do corpo, e nem com mecanismos celulares de adaptação, né, morte celular, enfim. Aí, né, basicamente, no caso, inflamação crônica, ela piora, no caso, tá? Então, num primeiro momento, essa inflamação aguda, ela passa por 4 processos também, que o primeiro é a resolução, né? Aquele traumatismo que pode acontecer, um tecido qualquer. Depois vem a cicatrização, se for o caso, um exemplo, uma queimadura na pele. O terceiro, a formação do abscesso, que é a espinha. Nossa, agora meu cachorro começou. É uma espinha. E tem também o quarto passo, né, que já vai, né, para a progressão para inflamação crônica, que é um dano total persistente. Mas o que faz o organismo? O que faz o organismo? Ele mantém os processos inflamatórios e cria novas defesas para se combater, né, o agente agressor. É isso que faz. Mas como se caracteriza tudo isso? Basicamente, né, tudo que a gente já viu de inflamação aguda, mas o quê? Mas, no caso, vai ser mais persistente o que a gente já viu em inflamação aguda. A congestão celular, aumento da permeabilidade vascular para a chegada de mais células de defesa, o exudato inflamatório aumenta, vai ter proliferação de defesas, aumento da angiogênese, já que vai ter mais vasos formados, proliferação de linha celular, linfócitos, células de defesa, monócitos, tecido conjuntivo, fibroso, para que aqueles buracos que causados pelas necroses, elas sejam preenchidos rapidamente, novas defesas inflamatórias. Aí entra um novo tecido que a gente vai falar, que é o tecido de granulação. Agora, como que a gente caracteriza essa inflamação crônica? Basicamente, porque a inflamação crônica ela tem presente exudatos, aumento de linfócitos e macrófagos. Macrófagos, como eu falei, na aula anterior, ela não é característica de inflamação aguda, ela é somente de inflamação crônica. Aí vai ter que proliferação de vasos, angiogênese e fibroblastos. E deposição de colágeno, porque aquilo que nós estávamos falando, de tecido de granulação, vai levar à formação pela deposição de colágeno, na formação de cicatrizes. Aí o agente agressor, ele também vai ter um papel importante nisso, no caso. Porque a gente vai avaliar essa inflamação crônica muitas vezes pelo agressor, pelo agente agressor. Se for um caso, um corpo estranho, né, um vidro, se for um abscesso crônico, lembra que a gente falou, né, uma inflamação aguda purulenta, que pode ser numa víscera, ou pode ser também doenças infecciosas, mais que tudo, hanseníases, tuberculoses, chagas, e qualquer tipo de virose, observando, né, viroses, né. E isso é característico num processo que nós falamos na aula passada, que era a organotropia. Essa organotropia, basicamente, né, o agente agressor, né, etiológico, ele tem preferência por alguns tecidos, no qual ele vai desenvolver-se mais do que em outros. Então, essa organotropia seria isso mesmo. Então, esses
agentes infecciosos, eles vão atrás do hospedeiro e a ligação entre os dois vai gerar uma resposta imunológica, no caso, dado pelos mecanismos humorais de defesa. Isso vai produzir a chegada de quem? De macrófagos mais linfócitos, no caso. Aí eles vão perceber, né, no caso, se é mantida ou retiram, no caso, o agente agressor. Depende muito deles. Porque, gente, o macrófago e o linfócito é a última linha de defesa. São tanques, comparados com se fossem soldados como os neutrófilos. Então, depende deles a reação inflamatória que vai acontecer, né? Se ela aumenta, se mantém ou simplesmente vai ser eliminada. São momentos críticos, no caso, durante a inflamação crônica, né? Então, novamente vai ter... Professor, nesse caso aí, os leucócitos não entram? Não, assim, leucócitos é o nome geral. Dentro dos leucócitos tem que linfócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tá? A gente dá um nome geral de leucócitos, mas dentro dos leucócitos tem todos eles, tá? Só que a gente não pode falar leucócitos sempre, porque, como eu falei, macrófagos, eles estão presentes somente em inflamação crônica, eles não estão presentes em inflamação aguda. Então, isso é o diferencial. Isso é uma excelente pergunta. Isso de macrófagos e linfócitos somente presentes em inflamação crônica. Bem, então vai persistência das alterações inflamatórias agudas, todos os exudatos, básico, formação de vasos, angiogênese e a formação do tecido de granulação. Quando a inflamação crônica, ela é causada, no caso, por agressores antigênicos, no caso, né? Se a gente fala antigênicos, pode ser doenças, mais que tudo, genéticas. A gente vai estar, o foco inflamatório, a inflamação vai estar constituída por linfócitos e macrófagos. Se for causada por uma morte celular, vai ter que angiogênese, proliferação de vasos, fibroblastos e colágeno, porque, lembra, uma morte celular. Aí vai ter, isso vai explodir, vai haver uma cavidade, então tem que ser preenchida. E se for por um corpo estranho, no caso, você recebeu uma pedrada, aí vamos encontrar o quê? Linfócitos, macrófagos, no caso, e aí aqui um evento interessante, né, que eles vão formar células do sincício, que a gente fala, né, que são células gigantes, binucleadas, pela junção de quê? De linfócitos e macrófagos. Tudo para quê? Para tentar defagocitar e eliminar esse corpo estranho. Só que aí depende muito do que corpo estranho a gente esteja falando, né? Então, inflamação crônica, no caso, quando é causada por esses três agentes que a gente falou, o conteúdo delas é totalmente diferente, mas não deixa de ter macrófagos sempre presentes. Isso é característico de inflamação crônica. Então, como que definiríamos inflamação crônica? Como a soma de todas as reações do organismo como consequência da persistência do agente agressor, biológico, físico, químico, imunológico, que não é eliminado pelos mecanismos de inflamação aguda. É uma continuação da inflamação aguda, nada mais do que isso, tá? Podemos observar doenças autoimunes, né? Febre reumatoide, as úlceras que a gente tinha falado, PT, que no caso no tubo digestório, ou se for, no caso, enfisema pulmonar, né? Bem, está todo mundo observando então aí, gente? Sim. Vamos. Sim. Tá, deixa eu só... Aqui. Bem, então, lembra que tínhamos falado da inflamação crônica? Ela também ela vai sofrer o tipos de, como se fala, de classificação. Vamos ter inflamações crônicas do tipo específicas e inespecíficas. Isso se deve mais que tudo às consequências que ela vai ter. No caso, dentro das inflamações específicas, é característico, né, basicamente, de acúmulos nódulos, formação de nódulos. Por exemplo, granulomas. Isso assim, em qualquer tipo de inflamação, no caso.
Podemos um exemplo claro, né? Podemos ver da leishmaniose, que ela provoca, né, uns nódulos, e isso são inflamações crônicas, úlceras, praticamente também, só que elas são atípicas, né, porque elas são nódulos que podem estar assim dispersos em qualquer parte do membro atingido, ou também pode ser picadas também. Alguns insetos, né, no caso sanguessugas, não sei se vocês lembram, esses sanguessugas, quando eles fazem, né, sugam o sangue, né, eles provocam nódulos, porque a baba deles, né, ou a saliva deles, eles têm enzimas líticas que quebram e que provocam uma inflamação rápida, que ela vai ser preenchida depois, né, com tecido de granulação, que leva a essa formação de granulomas, que a gente chama. E são, né, como se você tivesse realmente uma bolha dentro da sua pele. E não é nada mais que tecido conformado, no caso, por tecido de granulação presente. Basicamente, são específicos deles que eles têm pouca vascularização e tem grande quantidade de macrófagos. É mais ainda do que se for uma inflamação crônica que a gente vai ver uma inespecífica. Ele tem muito mais presente. Geralmente, né, essas são mais efeitos e consequências de picadas ou de alguns tipos de parasitas, né, no caso da leishmania, que provoca essas lesões na pele. Nas inespecíficas, elas se baseiam basicamente no exudato inflamatório. Lembra, tínhamos falado do exudato inflamatório, que ele possui bastante células linfomononucleares, que basicamente são, né, macrófagos, neutrófilos, linfócitos presentes. E, no caso, presença, né, de tecido conjuntivo fibroso, a causa do tecido de granulação, que tínhamos falado previamente. Isso vai constituir esse tipo de inflamação crônica inespecífica, que geralmente está presente em qualquer tipo de inflamação. No caso, uma hepatite, um claro exemplo também disso, uma hepatite crônica, no caso. Mas você observa que para chegar a um grau de alguma inflamação em algum órgão ser crônica, é porque você teve um descuido muito grande, porque a crônica demora muito tempo em aparecer. Salvo as doenças genéticas, que tínhamos falado. No caso, essa inflamação crônica, ela tem presente alguns componentes clássicos, né? Células mononucleares, lembro falando, né? Linfócitos, macrófagos e plasmócitos. E proliferação de vasos e fibroblastos, que é a angiogênese. Essa nova formação de vasos, né? Que é a neoformação vascular, na qual vai estar presente, que é basicamente fatores de crescimento importantíssimo, porque sem isso não tem a recuperação da inflamação crônica, que ela precisa mais. Ah, professor, mas na inflamação aguda, ela precisou disso também? Não muito. A crônica, gente, já ela precisa de fatores de crescimento específicos para ela poderem, né, essa úlcera formada poder ser reconstituída. E olha lá, né, que fica uma cicatriz, né? Isso vai depender muito do tipo de fator de crescimento, no caso que seja necessário. Dentro daqueles fatores de crescimento que a gente tem, são vários, né, obviamente, vamos ter o EGF, que é o fator de crescimento epidérmico, basicamente na pele, no caso na epiderme. Então ela trata que acelera os processos de proliferação de células epiteliais e fibroblastos para tentar cobrir, né, essa cavidade formada por causa da inflamação crônica. Outro fator importantíssimo é o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas. Ela trabalha em dois momentos. O primeiro, ela estimula células endoteliais, estamos falando do vaso, endotélio, ela promove o crescimento do endotélio, que é a célula interna do vaso, células musculares lisas e também tumorais. Aí que é um problema. Porque o PDGF, ele é do bem, mas pode ser do mal. No caso, em neoplasias. A gente vai falar isso em neoplasias. Porque esse fator de crescimento é amigo também das neoplasias. Assim também, esse fator de crescimento
trabalha com o quê? Estimulando migração e proliferação de fibroblastos, células musculares e macrófagos também, né? Por isso que a gente fala que na inflamação crônica, característico é macrófagos. Por quê? Porque há muita ativação do PDGF, do fator de crescimento derivado de plaquetas. Outro é o quê? O fator de crescimento, bom, aqui o PDF novamente, que ele pode ser também ativado pelas interleucinas, que são sinalizadores da inflamação, na verdade, pró-inflamatórios, e outro fator de necrose tumoral, que também é outro tipo de sinalizador. Todos eles trabalham para quê? Para criar macrófagos, para que chegue maior quantidade de macrófagos na área que está sendo atingida pela inflamação crônica. E aquele fator de crescimento de fibroblastos, FGF, que está envolvido na angiogênese. Lembra que eu falei para vocês, a angiogênese não acontece de um dia para o outro. Ele somente está presente em 3 momentos na nossa vida. A angiogênese está presente durante a gestação, primeiro momento. No segundo momento, é o quê? Nas neoplasias, no câncer. E o terceiro momento que estamos vendo agora, nas inflamações, especificamente na inflamação crônica, tá? Aí vai acontecer esse processo de angiogênese, no caso vascular, né? Vai ter uma degradação da membrana basal, migração de células endoteliais, todo um evento, na verdade, para quê? Para promover aquilo que tínhamos falado agora há pouco da PDGF, que estimula o crescimento das células do endotélio, que é a célula interna do vaso, a parte interna do vaso. Então, tudo isso trabalha entre esse fator de crescimento de fibroblastos, FGF, com PDGF, trabalham juntos para quê? Para promover essa proliferação de tecido. E isso acontece somente aonde? Na inflamação crônica, tá? Aqui mostramos, no caso, outro tipo de fator de crescimento, né? O TGF, temos alfa e o beta. Eles aparentemente são iguais, mas eles trabalham diferente, já que o TGF, ele promove o EGF, aquele que tínhamos falado primeiro, fator de crescimento da epiderme, né? Que é o EGF. Já esse é o alfa, mas o beta inibe o EGF, inibe o crescimento do fator de crescimento de tecido da epiderme. Então, você percebe que o corpo também, ao mesmo tempo, os fatores de crescimento, eles ajudam a proliferar, mas também retém. Porque imagina se for no caso, na neoplasia que a gente falou, né? Começa a proliferação desmedida. Então, o corpo, ele vai utilizar aqueles fatores de crescimento para impedir essa proliferação. Então, é tudo muito maravilhoso no corpo, né? Assim mesmo, o TGF, beta, ele está envolvido com a produção de colágeno. Entendeu? Também isso a gente pode perceber que se vai produzir colágeno, também tem que parar de produzir, no caso, tecido da epiderme, porque vai ser preenchido mais rápido para o corpo, preencher com colágeno e formar um tecido fibroso, assim, uma cicatriz, do que criar novamente tecidos, né, a partir das células, né, presentes da epiderme, porque demoraria muito mais tempo, gastaria muita mais energia. Então, o corpo, ele gosta de poupar energia sempre. Mas os macrófagos, eles desempenham que papel na inflamação crônica, basicamente? Os macrófagos, eles trabalham, né, a partir da inflamação crônica, a partir do quê? A formação, de onde provém os macrófagos? Dos monócitos. Quando o monócito abandona o vaso, ele sai do vaso, através das células do endotélio, sai para a área onde está acontecendo a inflamação, ela se transforma automaticamente em quê? Um macrófago tecidual. Aí aumenta, vai aumentando por causa do que? Dos fatores de crescimento, que a gente falou, que aumenta a produção de macrófagos. Aí eles vão ajudar o quê? Além de fagocitar as partículas, as bactérias, eles também causam fibrose e angiogênese, por causa do que a gente falou agora há pouco, né? Dos fatores de crescimento, PDGF, fator derivado de plaquetas, fator de crescimento derivado de plaquetas, FGF, né?
fator de crescimento de fibroblastos, e o TGF-beta, né, que é aquele que inibia o EGF também, né? Então, tem várias coisas que ele pode. Só que, ao mesmo tempo, o macrófago também pode causar um dano local. Porque lembra aquilo? Aliás, qualquer célula inflamatória que ficar à toa, ela pode causar dano, já que elas fagocitam através do quê? De enzimas líticas, que eram os radicais livres, que a gente falou. Só que vai chegar um momento que ela vai morrer. E aí ela vai causar um dano no tecido. Porque esses radicais livres, eles vão começar a quebrar proteínas e metabólitos do ácido araquidônico. O ácido araquidônico é o precursor da inflamação. É o principal precursor da inflamação. Ele lá no topo da cadeia, o ácido araquidônico é o principal. Então, o macrófago pode promover novamente o processo de inflamação se ele não for eliminado. E como ele é eliminado uma vez, por quê? Por morte celular, por apoptose. O tecido de granulação, né, que tínhamos falado, ele vai estar presente em que? Tanto em inflamações agudas, mas dentro das agudas é aquela inflamação aguda que contém pus purulenta. Nas inflamações crônicas, qualquer tipo, específica ou inespecífica, em infartos e trombos, a gente já falou isso no início, mas a gente vai falar em distúrbios circulatórios, como que isso intervém, e na proliferação de vasos e fibroblastos, já que o fibroblasto também faz parte dessa formação do tecido de granulação presente. É bom e é ruim, porque salva, né, uma determinada região, mas imobiliza as células, né? Essas células param de ter essa flexibilidade, o tecido de granulação ele é extremamente rígido, então esse gera um problema, no caso. Depois ela vai se transformar, no caso, né, por uma cicatriz fibrosa. Bem, gente, seria basicamente isso.